Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: os profetas da verdade. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Do jeito que vai, a giripoca vai piar. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. Vamos então ao que nos interessa, pregar dentro de um tema de mensagem que é os profetas da verdade. E nós vamos ler assim para que você possa compreender. Nós vamos ler primeiramente aqui em Samuel dizendo assim: era porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Portanto, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, e estando-se com ele carne e com garfo de 3 dentes em suas mãos. E em Jeremias que diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersais e as minhas ovelhas as afugentais, e não as visitaste, e eis que visitarei, e as visitareis, e eis que visitarei sobre as vossas maldades e das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei os restos das minhas ovelhas, e de toda a terra por onde tiver afugentada, as farei voltar ao aprisco. E nós vamos ler aqui em Ezequiel para finalizar dizendo assim, Ezequiel 3:17: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu é minha boca, e tu a minha boca ouvirás as palavras e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio que morrer na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá da sua maldade, mas tu estará livrado a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fazer maldade e puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu o seu pecado, ele morrerá nele, e a sua justiça que praticou não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão eu requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, ele não pecando certamente viverá, e porque foi avisado, e tu, a tua alma será livre. Aleluia, glórias a Deus. Nessa hora você deve estar se perguntando: o que vem por aí? O que vem por aí é que Deus, nestes momentos finais e princípio da vinda de Cristo, Ele tem levantado os seus profetas, os profetas da verdade, para ministrar a palavra de vida e para advertir o povo o caminho que o povo tem andado, que parece ser direito, mas o fim é a morte.
Por isso devemos a cada dia estar apercebido o que Deus tem falado através dos seus profetas e servos, que Ele tem advertido a cada um de vós, para que assim vos livreis do inferno, do fogo do inferno, quando já lá em Judas nos dizia, falando assim, o profeta dizendo, que vos tenhais misericórdia, tenhais misericórdia de alguns, para que vos arrebatais do fogo. Não é do fogo de Deus, não é do fogo pentecostal, mas é do fogo do inferno, porque devemos advertir que o fogo do inferno está aí. Uma coisa eu vos digo: Deus tem levantado os seus servos para vos mostrar o caminho da justiça de Deus. O caminho da justiça de Deus só se aprende no Evangelho da verdade. Eu entendo muito bem que quando Deus nos arrancou lá do mundo e trouxe para a sua casa, foi para vos fazer profeta, foi para vos dar uma visão e vos mostrar o endereço dos céus, foi para vos advertir que o caminho que você segue, se não for o caminho trilhado por Deus, você vai queimar no fogo do inferno. E tu aí que é sacerdote, que ensina o caminho errado e que não está mostrando o caminho da verdade, Deus vai requerer da tua mão o sangue desses que estão se perdendo. Aleluia, glórias a Deus. A função do atalaia, a função do profeta é pregar o Evangelho da verdade, é mostrar o erro e o pecado e mostrar que tem jeito para isso. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para dar a oportunidade a todos aqueles que estão no caminho de erro. Por mais fraco que você seja, por mais insignificante que você seja, Deus pode te restaurar, pode fazer a glória ser 2 vezes maior na tua vida, mas você tem que querer e deixar Deus fazer a obra. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu olho para este presente século e vejo pessoas entrando em comunhão com as trevas e estando em comunhão com a luz, participando da mesa de Deus e participando da mesa de Satanás, eu digo para você uma coisa: só subirás aqueles que estão enquadrados em Tiago, que diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o mundo é com a consciência dos olhos, passará um dia, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerá para sempre. Irmão, meu cabelo está ficando branco. Maravilha do céu. Não fico triste por isso, mas eu fico alegre porque estou na presença do Senhor. Estou na presença do Senhor. E a juventude está passando, e o conselho que Deus, através de o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, Deus revelou ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo entregou para Timóteo dizendo: Timóteo, vigiai e rejeitai os desejos da mocidade, porque Deus vai vos levantar como um atalaia para pregar a palavra da verdade e a mostrar o caminho e endereço dos céus. Mas de repente se levanta sempre os filhos de Eli, sempre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, com a aparência de que vai para os céus e não vai. Esses filhos de sacerdote, eles faziam a obra de Deus de qualquer maneira, eles faziam do jeito que eles queriam, mas Deus, Ele vai revelar, Deus, Ele vai mostrar que nesta hora final, você tem que ser sacerdote verdadeiro, você tem que ser profeta verdadeiro, para mostrar o Evangelho de Deus. Nós não somos gladiadores. Nós não somos gladiadores. Só tem um alvo e vários para nós atingir, que é Satanás e seus demônios, que ilude o homem cego em entendimento. Eu digo para você uma coisa, eu digo para você, é momentos finais onde Jesus Cristo já está voltando aí. Jesus Cristo está levantando os seus atalaia para advertir que a vida não é para esta vida, a nossa vida é passageira e nós vamos se encontrar com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas de repente os filhos de Eli, eles eram filhos de sacerdote, Ofni e Finéias, eles estavam ali perante o Senhor, eles estavam ali, mas faziam a obra de qualquer maneira, e a palavra dizia, estes filhos de Eli não conheciam o Senhor, mas estavam lá. Assim tem muitos em nosso meio, que não conhecem o Senhor, não conhecem a palavra, só está lá porque, meu Deus do céu, só está lá porque foi levantado pelo homem, mas não foi levantado por Deus, porque quando é levantado por Deus, ele prega a palavra
Aleluia, glórias a Deus. Você está enquadrado em qual passagem? Você é um direitinho ou esquerdinha? Você é de Deus ou não é de Deus? Você tem agenda de Satanás ou você tem agenda de Deus? Seja diferente, ainda que o sacerdote aí perca a visão, Deus vai te levantar como Samuel para revelar as coisas dos céus. Aleluia, glórias a Deus. E foi assim que Deus fez. Enquanto eles estavam lá achando que podiam enganar a Deus, Deus já estava preparando Samuel. E Eli já estava desconfiado que alguma coisa ia acontecer, porque sabe que as coisas de Deus são tratadas a sério. O nosso Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. O nosso Deus, ele é carinhoso, mas também ele puxa a orelha. Entra na linha com Jeová. Aleluia, glórias a Deus. E começando, irmão, e primeiramente a advertência vem para o sacerdote, porque se nós olharmos as 7 cartas que foi direcionadas às 7 igrejas, primeiramente foram advertidos para eles. E por isso, Jeremias, entendendo muito bem, ele falou e disse: ai dos pastores que não apacentam as ovelhas e não cuidam daqueles que o Senhor colocou em vossas mãos. O povo meu, o povo de Deus, tem que ser cuidado e apacentado para entregar ao Senhor. Aleluia. Tem uns que tem a cara mais lavada de dizer: não, eu não apareço na igreja porque o povo depende de mim. O povo vai sentir falta de mim. Tu tá enganado. O povo sente falta de Deus. O povo sente falta de Jesus. Eu quero a Deus. Aleluia, glória. Aí quando não tem mais sermão, ele não tem mais palavra e não tem, já perdeu a visão mesmo. Tá que nem ele sabia o erro de seus filhos. Ele sabia que os filhos já tinham perdido a visão. É assim, quando o sacerdote perde a visão, irmão, aí fica só no material, esquece o espiritual. Aí começa a inventar um monte de coisa e começa a falar isso e aquilo outro. Não prega mais o evangelho e começa a inventar as coisas dessa vida. Tradição de homens que está invalidando a palavra de Deus. Nessa tarde eu profetizo sobre a tua vida. Levanta-se como profeta mesmo. Levanta-se como atalaia. Levanta-se como pregador para pregar a palavra de Deus. Mas irmão, eu não tenho cargo, não se preocupe. A jumentinha profetizou a si mesmo. Se ela fosse depender de cargo, meu Deus, Deus falou para ela: profetiza para Balaão. E ela olhou: não, Senhor. Será que ela falou isso? Não, Senhor, eu não tenho cargo, eu não fui consagrado ao ministério. Jumentinha já escutou? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Profetiza. Agora sim, o Senhor é que manda mesmo, não tem jeito. Eu não quero virar carne assada e nem quero estar na torrada, porque senão pode descer fogo dos céus. Balaão, conserta a tua vida, porque está entrando no caminho errado que Deus não determinou para você. Aleluia, glórias a Deus. Deus, quando quer fazer a diferença e quando quer modificar um pouco a história, Ele usa até os animais. Ele usa até os animais. E eu digo para você uma coisa: se as pedras não clamarem, se você não clamar, as pedras clamarão. Vigia cada dia. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem para saber se está no caminho. O próprio Deus, Ele vai vir para fazer a visitação. Mas quando nós prepararmos o nosso lar, quando nós prepararmos o nosso bairro, a nossa comunidade, e deixar as diferenças de idade de lado e contra-atacar Satanás, arrancando as almas de suas mãos. Aleluia, glórias a Deus. E continuando a função do profeta, os profetas, a função deles é advertir, é mostrar, ainda que seja rei, ainda que tenha um monte de rei aí no meio, que agora deixaram de ser sacerdotes, são reis, só querem mandar, não querem mais abençoar o povo, não querem mais pregar, nem querem se dedicar mais pela palavra de Deus. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que Melquisedeque, ele era rei e era sacerdote, mas ele entendeu muito bem a chamada da parte de Deus. Quando Deus falou para ele: vai e abençoa Abraão, e ele, meu Deus do céu, deve ter pensado consigo mesmo: não, se quiser Abraão que me abençoe, porque eu sou rei. Você é rei, mas não se esqueça que você é sacerdote, e o sacerdote é chamado para abençoar o povo. Meu Deus do
do céu e está descendo mais. E o que vai descendo do céu para cá vai sair daqui para aí. E você vai ser abençoado em nome de Jesus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e qualquer um que ame e comete a mentira. Está escrito em Apocalipse. Isso não pode ser tirado. Ficarão de fora os filósofos, ficarão de fora todos aqueles que se esquecem de Deus e não pregam mais o evangelho da verdade. Eu digo para você uma coisa: Deus, quando tira o homem ou a mulher do mundo, é para fazer a diferença, é para que o espírito do homem se una com o espírito de Deus, para vos transformar em profeta, para vos transformar em sacerdote, em presbítero, em obreiro, mas para fazer a vontade de Deus. Você não foi tirado do mundo em vão. Deus te constituiu como profeta e sacerdote para abençoar, para apacentar e para cuidar do povo. O povo de Deus tem que ser cuidado. Por isso eu vos digo nessa tarde, e você que está ouvindo esta emissora de rádio nessa hora, você não é povo meu. Você não é povo do pastor. Você não é povo de uma sinagoga ou de uma congregação. Você é povo de Deus. Não importa a sua denominação, não importa de qual igreja você é, mas você pertence a Deus. Ninguém pode te manipular. Ninguém pode te manipular. O nosso Deus é Deus da providência, e operando Ele, quem impedirá? Mas eu digo uma coisa para você: procure uma igreja mais próxima da tua casa e ali comece a congregar, comece a adorar a Deus. Se tu chegar lá e falarem para você que nem tudo é o que está escrito, seja anátema, porque a palavra do Senhor diz: mesmo se descer um anjo do céu e vos apresentar outro evangelho além desse, repreenda ele em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo falou: a Escritura não pode ser anulada. Por isso, meu Deus do céu, por isso, tempos e fora de tempos, Deus sempre levantou os seus atalaias, Deus sempre levantou os seus profetas para divertir, para mostrar o caminho, para mostrar a verdade. Mas hoje em dia, a palavra de Deus está sendo encobrida, sabe por causa de quê? Por causa do din-din, por causa do material, e de não vamos falar a verdade, porque senão o povo vai se afastar. Quem falou isso, irmão? A palavra de Deus atrai, o poder atrai e liberta o homem das cadeias de Satanás. Meu Deus do céu, a palavra de Deus é como espada. O inimigo pode até dar uma de pregador também, ele pode até dar uma que parece que está ensinando direito, mas você vem e diz: Satanás, eu digo para você uma coisa: só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Tu não tem, arreda-te daqui, Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Eu digo para você uma coisa: meu Deus do céu, Jeremias, Ezequiel e os profetas foram levantados para isso, para mostrar o caminho, para mostrar, eles sabiam a preocupação quando a palavra de Deus saía do meio do povo, quando não se havia mais ministração. Eles sabiam que o povo tinha que cantar mesmo, mas não podia viver só cantando, tinha que observar os mandamentos de Deus, tinha que observar aquilo que Deus deixou escrito, para que pudesse assim vos firmar, para que pudesse assim vos mostrar o caminho, observando na íntegra, observando na palavra. Todas as vezes que o povo era destruído, era porque primeiramente o sacerdócio se desviava todo, e não queriam mais ensinar, só queriam comer da gordura, só queriam apacentar a si próprio, e não cuidava do povo de Deus. Meu Deus do céu, e vem mais, a Bíblia diz que quando Deus levantava alguém que estava na direção, era uma maravilha, mas quando saía da direção, meu Deus do céu, o povo todo perdia a batalha. Assim acontece em muitos lugares, assim acontece em muitas igrejas. Enquanto o sacerdote está na direção, enquanto o povo está na direção, a igreja é uma benção, ela começa a vencer, começa a prosperar. Mas quando o sacerdote perde a visão, o inimigo entra e destrói o povo. Eu digo para você uma coisa: nessa tarde, se levanta mesmo para Deus te revelar até o oculto escondido, para contra-atacar Satanás e botar ele para recuar para os quintos dos infernos. Aleluia, glórias a Deus. Jesus Cristo está voltando. Eu não vou
vou ficar vindo para cá para fazer showzinho para você, para poder ficar aqui alegrando e fazendo a festa e não te mostrar a palavra de Deus. Eu não fui chamado para isso, para fazer showzinho. E eu nunca comecei a pregar para aparecer, como muitos falam por aí. E nem queria mostrar que era um... Aí sabe o que acontece? Quando o camarada vê que tu tem unção, quando o camarada vê que tu tem palavra, quando o camarada vê que tu tem comunhão com Deus, aí começam a se levantar os invejentos. Quando eles veem que você é separado e escolhido por Deus para uma grande obra, aí ele começa a vos perseguir. Assim aconteceu com Jesus Cristo. Os escribas e fariseus começavam a criticar, Irmão, quem tem visão, meu Deus do céu, Deus dá uma visão à pessoa, aí a pessoa vai e monta o seu ambiente espiritual, e vai ali e monta a sua congregação. Uma certa vez, eu estava num determinado lugar, e não vou falar para não queimar o filme nem para lá e nem para cá, mas o filme com Deus nunca queima. O da Kodak pode dar defeito, mas com Deus revela todo dia, revela hoje, revela amanhã, e assim sucessivamente. Mas os homens vivem de filme para esta vida, um querendo queimar o outro, mas quem está na mão de Deus só é queimado pelo fogo do Espírito para profetizar da glória. Hoje o Será o Fininho de Jeová vai passar, e vamos estar na peneira, porque Jesus vai peneirar. E de repente eu estava num determinado lugar, e naquele determinado lugar, a pessoa chegou para mim e falou: tá vendo ali, irmão? Tá vendo aquela igreja ali? Eu falei: tô vendo. Qual igreja? É das 7 igrejas da Ásia que foi enviada a carta? Não, aquela igreja ali é rebeliada. Eu falei: como tu sabe disso? É que falaram para mim. Falaram para você? Mas como é que é a situação daquela igreja? Aquela igreja tem em todo lugar, mas está rebeliada. Aí mais à frente ele apontava: tá vendo aquela outra ali? É rebeliada também. Por causa de quê, irmão? Ela é rebeliada porque ela não foi convencionada conosco. E andando mais à frente, ele conhecia todas as igrejas. Se olhasse para ele, não conhecia Jesus. Porque Jesus Cristo falou dizendo: quem não é contra nós é por nós. Deixai-os e vamos contra-atacar Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Mas qual é a conclusão que o irmão quer chegar com isso? É que quando a pessoa está desviada e já não tem mais a unção dos santos e a direção dos céus, qualquer igreja para ele que vai surgindo é rebeliada, é rebelião. Da boca dele só sai fundo de quintal, não sai mais o paladar dos céus. Deus te deu o paladar dos céus para apacentar o povo, não para afugentar. Aleluia, glórias a Deus. Nós somos chamados para mostrar o evangelho da verdade. Nós fomos constituídos por Deus para pregar a palavra de Deus, para mostrar a verdade, o que está escrito e o que Deus pode fazer por todos nós. Passados e tempos passados, Deus sempre trabalhou desse jeito. Deus sempre levantou os seus baluartes, os seus pregadores. Deus sempre gostou dos jovens, porque nos jovens está a força. E nesses momentos finais, Isaías profetizou dizendo que até as crianças vão governar em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Não fique entrando em questões loucas, não fique entrando onde você não conhece, nessas áreas aí. Não seja marionete e nem seja papagaio, falar o que os outros, ficar imitando o que os outros falam. Tenha tua experiência com Deus e comece a profetizar também. Se a jumentinha, irmã, fosse papagaio e fosse marionete, ela também ia botar na cabeça: não, eu não vou profetizar porque eu não sou do ministério, eu não vou profetizar porque eu não sou sacerdote. Mas Deus chegou para a jumenta e falou: jumenta, manda, quem pode obedece, quem tem juízo, profetiza! Ela olhou, não era nada bobo. Assim aconteceu com o grande peixe. Pega Jona e manda para Nínive, joga ele lá, porque ele tem que pregar naquele lugar, porque o povo só se arrepende quando ouve a palavra de Deus. E eu digo para você uma coisa, principalmente você aí que é teólogo, você que é conhecedor da verdade. Eu não sou o dono da verdade, eu só estou falando aqui o que está escrito. Deus também pode te usar. Se você quebrar esse leque gelado aí que está perto de você, tu pode ser um atalaia. Deixa a revelação dos céus te envolver. Aleluia.
glórias a Deus. O peixe não era bobo, não queria virar sardinha, jogou Jonas em Nínive, conforme Deus mandou. E assim Deus faz o sobrenatural, quando Ele quer modificar um pouco a história. E quando Deus quer fazer a diferença, Ele usa os animais, Ele usa a natureza, usa o cosmos, usa o universo, usa tudo que Ele quer, porque tudo está no seu controle. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Uma certa vez uma pessoa me parou. Só param para falar besteira. Uma pessoa me parou e falou: tu está amaldiçoado. Eu, amaldiçoado? Como assim? Está amaldiçoado. Tu prega todo dia, toda hora. Vai acatar maldição para ti. Vai, onde é que está escrito isso? Porque a Bíblia diz: felizes os pés daqueles que anunciam as boas novas. E de pregar o evangelho a toda criatura. Pregar em tempo e fora de tempo. Eu digo para você uma coisa: maldito é aquele que uma vez teve a revelação de Deus e fica ocultado e não prega mais a palavra da verdade. Esses tais estão indo para a sinagoga de Satanás. Tudo de olho no teu dinheiro. Por isso que não prega mais. Não pode. Não, dizimista maior, vai embora. E vai embora mesmo, porque não tem mais palavra aí, não tem mais unção, não tem mais a direção de Deus e nem revelação dos céus. Devemos a cada dia nos examinar para estar perante Deus. E só sou aqui um instrumento. Estou fazendo aquilo que o Senhor tem coordenado nessa tarde. Levanta-se nessa hora como um grande baluarte da parte de Deus. Deixe quem quiser criticar pregadores. Deixe quem quiser falar de outros pregadores. Ainda, meu Deus do céu, tem alguns, irmão, que eu olho assim. Ou é falta de óleo de peroba, ou então já está desviado mesmo. Eles têm a cara de pau de falar assim, não. Tá vendo aí, ó? Esses irmãos aí que começaram a pregar, lá, tá tudo caído. Tá tudo caído, tá? Eu já sabia. É hipócrita, porque a Bíblia diz: se tu vê o teu irmão caminhando pro buraco e não lhe adverte, o sangue dele será cobrado na tua mão. Meu Deus do céu, tu é hipócrita. O teu lugar vai ficar deserto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se tu não se levantar para pregar o evangelho da verdade, o teu lugar vai ficar deserto, porque Deus constituiu na tua mão autoridade e poder para repreender toda a obra de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Mas assim os profetas foram levantados, assim os profetas foram advertindo, e muitos perderam a vida por amor ao evangelho. No livro do Apocalipse, que é o livro das revelações, diziam-lhe: desses de onde vêm e de onde estão vindo estes? Estes são aqueles que não amaram o presente século, mas deram a sua vida por amor ao testemunho e a palavra de Deus. Por amor ao testemunho de Jesus Cristo e a palavra de Deus, perseverar até o fim e entender que este mundo é passageiro. Por isso os profetas são chamados para isso. Os profetas que assim Deus confiou. E o próprio Deus do Gênesis e Apocalipse sempre levantou seus profetas para mostrar o caminho. Deus sempre teve sua arma secreta. Quando o povo se desviava, Deus levantava os seus profetas para profetizar. Mas às vezes, não pode falar isso e não pode falar aquilo outro, porque no estatuto diz que não pode isso, aquilo outro. Quem falou que não? Nosso Deus, quando vem, Ele não olha estatuto. Quando Ele quer fazer a diferença, Ele faz a diferença, e o evangelho dele não pode ser anulado, ainda que você tente anular. Não, Deus só quer o coração. E qual evangelho de Satanás tu aprendeu isso? Porque Deus quer corpo, alma e espírito para morar no céu. Meu Deus do céu, a própria igreja de Satanás que está vindo agora tem Bíblia e tudo.
tem Bíblia e tudo, que recentemente passando aí numa desses canais de televisão de reportagem, ali estava dizendo que eles são assim, e são assados, andam de capa preta, e tem a sua própria Bíblia. Eu digo para você uma coisa, na Bíblia já dizia acerca da sinagoga de Satanás, da igreja de Satanás. Se tu não vigiar, tu vai acabar sendo membro de lá. Eu digo para você uma coisa, o Evangelho da verdade está conosco para profetizar contra a obra de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. E Ezequiel olhando, meu Deus do céu, o atalaia de Israel, qual era a função? Advertir. Qual era a função? Mostrar o caminho. Qual era a função? Mostrar o erro. Qual era a função? Mostrar que existe céus, mas também existe inferno. Mostrar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Mostrar que Ele morreu na cruz, não para apresentar um showzinho, mas para salvar as nossas almas. Deus está de lá dos céus e está olhando para nós dizendo: eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. Não deixe que essas almas pereçam, não deixe que essas almas vão para o inferno, não deixe que essas almas se percam no fogo do inferno. Tu foi chamado para resgatar as almas. Tu não foi chamado para destruir as almas. Nós não fomos chamados para destruir as almas. Nós fomos chamados para resgatar as almas da mão de Satanás. Larga de ser frouxo, de ficar lutando contra a igreja A e a igreja B, dizendo que é fundo de quintal. Vá lutar contra Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Todas as vezes em que o Senhor levanta alguém a seu tempo para advertir, os homens tentam calar, os homens tentam falar que é loucura, os homens tentam falar que é fanatismo e que não precisa disso tudo, para que o Evangelho vá mais à frente. Eu digo para você, Deus vai levantar a muita gente para começar a profetizar contra pessoas que estão entrando no caminho errado. A jumenta foi divertir o homem para tirar o homem do caminho, e o anjo já estava posto para tirar a sua vida. Eu digo para você uma coisa, tem algumas mortes que andam acontecendo que não é Satanás, é o próprio anjo do Senhor que anda tirando. Mas eu não sou advogado do cão, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Porque quando o homem e a mulher está demais, Deus prepara e leva para os céus. Que isso, irmão? Isso é loucura. Rei Herodes começou a perseguir a igreja de Jesus Cristo. Deus o matou. Ananias e Safira entraram pelo mesmo caminho. Deus também matou. Ofni e Finéias, filho de sacerdote, e não conhecia o Senhor. Deus também jogou por terra. Assim será com todos aqueles que fazerem a obra do Senhor de qualquer maneira. Ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. A função do profeta é essa: mostrar o caminho. Assim também aconteceu com um exército que se levantou contra um profeta. O profeta estava ali fazendo o que Deus queria, e de repente veio aquele exército e desceu o labareda de fogo dos céus e consumiu todos aqueles homens. Assim também aconteceu com Jezabel. Meu Deus do céu, coitado do profeta Elias, que várias vezes fugiu daquela mulher, mas a profecia de um servo de Deus não cai por terra. Elias foi arrebatado aos céus, e tão somente a sua profecia entrou em validade, e Jezabel ainda não tinha morrido, e de repente Deus falou para o rei: rei, vai lá e acaba com aquela mulher. Então somente ela foi, tentou enganar o rei, ficou toda pintada, toda fantasiada para tentar enganar o rei, mas a ordenança do rei, intimada pelos altos céus, Deus falou para o rei assim: vai e acaba com Jezabel e com o restante. Ele foi lá, destruiu a mulher, e ela caiu no chão, e os cachorros comeram toda a parte dos seus corpos, menos aonde estavam pintados. Então somente o rei falou assim: isso aí foi que se cumpriu o que o profeta Elias tinha profetizado. Profecia de profeta não cai por terra, mas a seu tempo vai se cumprir. E aí, atalaia? E aí, profeta? Já dá para ressuscitar? Vou dar uma forcinha a mais. Jesus Cristo falou dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os meus profetas, quantas vezes quis eu vos ajuntar.
Jesus Cristo tem enviado seus profetas para poder advertir, para poder mostrar o caminho, porque nós não estamos fazendo um showzinho. Existe o inferno e existe os céus, existe Deus e existe Satanás. O que tu tem preparado e para quem será? Devemos a cada dia meditar nisso, porque a nossa vida é passageira nesta vida. Nós só estamos aqui de passagem. Quantas e quantas vezes eu meditando desde o meu 0 ano de idade até o ano de agora, com a minha idade já, e eu vim observando, meu Deus do céu, como o tempo passa, como o tempo voa. E o Senhor me tirou lá do mundo quando eu tinha já meus 19 anos de idade e achava que estava curtindo, achava que estava agradando a Deus, mas estava caminhando para o inferno. Assim muitos pereceram, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor assim diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Deus também é justiça. Ele dá tempo ao homem para que venha se arrepender. A Bíblia diz que após a morte de Ofni e Finéias, eles morreram e os filisteus pegaram a arca da aliança e levaram para dentro do templo, do Deus Dagão. Então somente eles colocaram ali para que a arca da aliança viesse se prostrar perante a estátua. Sabe o que aconteceu? Eles botaram a primeira vez, a estátua caiu por terra e ficou dobrado perante a arca. Aí eles foram lá e levantaram e colocaram de novo e saíram. Daqui a pouquinho ouviu o barulho e a estátua estava prostrada de novo perante a arca, porque Deus não se deixa escarnecer. Sabe o que eu entendo com isso? Deus deu a primeira oportunidade, Deus deu a segunda, na terceira, irmão, aí a paciência de Deus tem limite. Ele dá a primeira oportunidade, dá a segunda, na terceira ele destruiu aquela imagem de escultura e feriu todos os filisteus com hemorroida, porque Deus deu tempo ao tempo para a oportunidade para eles. Aleluia, glórias a Deus. A sentença veio, Ofni e Finéias morreram, Eli também morreu, a esposa de um deles dois também faleceu, e assim aconteceu. E Deus levantou o profeta Samuel para continuar no sacerdócio, porque ninguém é insubstituível no reino. Uma hora eu estou aqui, mas se hoje Deus findar a minha vida, amanhã Deus levanta outro. Ninguém é insubstituível no reino. Faça a tua parte e terás um galardão nos céus. Aleluia, glórias a Deus. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo já está constituído inimigo de Deus. Quantas pessoas fazendo aliança com as trevas, quantas pessoas amando este presente século, quantas pessoas que você olha assim não sabe nem se é crente mais, porque uma vez Malaquias falou dizendo que outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Eu digo para vocês uma coisa, é outra vez nós estamos vendo a diferença. Aonde tempos passados aconteceu, neste presente século está acontecendo também, e a vingança de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Quantos sacerdotes que apoiam até o seu filho para fazer coisa errada? E muitas vezes eu já observei, já vi isso. Teve alguns que chegou para mim e falou assim: você tem que aproveitar a tua juventude. Você está muito jovem, deixa que nós se preocupamos com isso. Está conosco essa missão. Mas quando o sumo sacerdote perde a visão, Deus levanta os seus Samuéis, nem que seja novo, para começar a profetizar. Aleluia, glórias a Deus. Isso é profecia da palavra de Deus. Quando você começa a perder a visão, Isaías falou que as crianças vão governar e os jovens administrarão para a honra e glória de Deus.
Deus, eu digo para você uma coisa, é o momento onde Deus está começando a levantar. Você, em vez de incentivar, você está desincentivando, está afugentando as ovelhas. E Jeremias advertiu: o Senhor vai vir sobre vós, esta maldade de vossas mãos. Aleluia, glórias a Deus. O próprio Jesus deixou o exemplo dizendo: temos 100 ovelhas e de repente se perde uma, vamos atrás da perdida, deixa as 99 no aprisco, e essa função é tua. Mas quando você não quer, Deus repassa, nem que seja jumenta, mas o Senhor vai começar e continuar falando. Aleluia, glórias a Deus. O povo de Deus é coisa preciosa. Este povo que está ouvindo nesta hora não é povo meu. Este povo que está ouvindo nessa hora não é povo teu. Este povo é povo de Deus. É de um Deus que tem poder de lançar o homem no inferno e tirar de lá. É de um Deus que desde geração em geração Ele é existente. É de um Deus que te constituiu essa autoridade para você cuidar. E se você não cuidar, o Senhor entrará em providência sobre tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Os profetas da verdade. Ainda que morra um profeta, Deus ressuscitará 10. Ainda que morra os 10, Deus vai trazer mais 100. Mas ninguém silencia todos aqueles que se levantam com um propósito para o Senhor. Eu dou graças a Deus, irmão, por aqueles que têm apoiado. Eu dou graças a Deus por aqueles que não são enchidores de linguiça, mas são pregoeiros e baluarte de Deus, que estão pregando o evangelho da verdade e estão mostrando o endereço para os céus. Eu dou graças a Deus por aqueles que apoiam até os jovens para se levantarem como os pregadores. Não são como esses profetas velhos. Cuidado, você que é jovem, cuidado com os profetas velhos, porque senão o leão vai te tragar. Meu Deus do céu, que em vez de incentivar, só sabe tirar um incentivo e ainda botar jugo pesado no povo. É cobrança daqui, cobrança dali, cobrança de lá. Meu Deus do céu. E não tem cobrança nenhuma dentro do evangelho, porque cobrança quando vem do evangelho é um fardo suave e leve. E Jesus falou: e ainda encontrarão descanso para as vossas almas. As nossas almas quer descanso, quer descansar em Deus. Aleluia. Quantas e quantas vezes, irmão, às vezes chega atribulado em casa, luta, problema, situação, mas de repente escuta uma pregação. Aquela pregação vem ao encontro e diz: não temas, o Senhor será contigo. Não temas, o Senhor será contigo. E de repente escuta um louvor, e aquele louvor começa a falar. Mas de repente tem em certos lugares, o povo até vai, o povo já vem desesperado de serviço, já vem com aquela preocupação, cheio de fardo pesado, e preocupação do dia, quando chega na igreja, mais um fardo pesado. Aí começa a desviar geral, começa a se afastar. Mas eles não desviaram porque não queriam, não. Foi por falta de orientação, foi por falta de apacentamento, foi por falta de coordenação. O povo precisa ser apacentado. Este povo é de Deus. E uma coisa eu estou falando aqui, falo de novo: eu não sou o dono da verdade. Só estou fazendo o que o Senhor tem colocado nos meus lábios e o que está no coração, porque o que está no coração é o que procede, que sai para fora. Assim você conhece a pessoa. Se ela tiver no coração dela cheio de tititi, cheio de pouca vergonha, cheio de fofoca, é o que está no coração. E o diabo está no coração dela, porque a Bíblia diz que do coração do homem, quando o coração é de Deus, sai louvor, sai palavras de Deus, sai oração, sai alegria, sai tudo que tem direito. Agora dos fofoqueiros e dos críticos, só sai crítica, só sai isso aí, ó. Não é nada, e Deus lá do céu, isso aí é tudo, nada é você. Esse é tudo para mim. Eu constituí como profeta, como pregador, como diferente, e ele vai fazer uma revolução pregando o evangelho da verdade.
Aleluia, glória. Nada é Satanás, ele que não é nada, porque para ele não tem mais jeito nenhum, para ele não tem mais solução. O crente pode ser o mais fraco que for, pode ser o mais caído, mas botou o joelho no chão, pediu perdão a Deus, vai morar nos céus. Eu digo para você uma coisa: salvação, você que tem que perseverar, eu não posso te salvar e você não pode me salvar, mas Jesus Cristo pode nos salvar. Agora só depende de nós, Não fique olhando para quem dá escândalo e nem para quem está de qualquer maneira. Olhe para Jesus e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia, glórias a Deus. Procure meditar no evangelho da palavra de Deus, porque é o evangelho que dá vida. Todos os profetas que estão escritos nesse livro, os anônimos, faziam vários rodeios, mas sempre chegavam à conclusão: a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai estar em validade, vai sempre valer. E vai estar sempre atual no nosso meio. Ainda que alguns tentam a destruir, ainda que alguns tentam tirar do nosso meio, mas ela sempre vai estar em validade. Ela vai sempre nos advertir. Todas as vezes que um profeta desceu o pó da terra, Deus levanta outro. E se não houver profeta na terra, Ele faz alguma dessas mulheres ter filho para ter profetas e para continuar as profecias de Deus. Porque se não houver profecia, o povo se corrompe. Aí depois eles dizem, tem uns que ainda dizem assim, tem a cara de pau e falam: não se precisa mais pregar, não se precisa mais falar a verdade, porque o povo já conhece a verdade. Quem te ensinou isso? Quem falou para tu isso? Jesus Cristo veio num tempo em que o evangelho da verdade estava sendo pregado pelos fariseus, estava sendo pregado pelos saduceus. Jesus Cristo veio e continuou pregando e deu o mandamento dizendo: o que eu faço, fazei também. Continue pregando, porque quando o evangelho bater nos quatro cantos do mundo, aí virá o fim. E já estamos chegando lá nesse cumprimento. Se tu não tiver percebido, tu vai ficar, porque quando um foi e o outro ficou, é sinal que alguém vai ficar. Por isso vigie. Todas as vezes que alguém ministrar uma palavra, veja se está escrito na palavra de Deus. Procure ver se está na palavra de Deus, porque do mesmo jeito que o diabo chegou, está escrito. Jesus falava: está escrito também. Está escrito: adorarás totalmente só a Deus. Aleluia, glórias a Deus. As escrituras nunca vai ficar em validade. Se eu não pregar, Deus levanta outro para pregar no meu lugar. Se este outro não querer pregar mais, Deus levanta outro. Se este outro também não quiser, Deus levanta a jumenta. Se a jumenta não quiser, Deus faz os passarinhos pregar. Se os passarinhos não quiser, as pedras vão clamar. Se as pedras não quiser, a natureza vai começar a pregar. Se a natureza não quiser, o próprio Deus virá pessoalmente e mostrará a validade de sua palavra. Temos como fugir? Não temos. Não temos como fugir. Na sequência de ordem, todos vão se levantar como pregadores. Se eles não quiserem, o próprio Deus virá e mostrará que a sua palavra tem um grande valor. Aleluia, glórias a Deus. Mas irmão, eu não recebo incentivo. Nessa tarde você tem: pregue, profetize, louve, adore a Deus, mas não deixe ninguém te parar. Mas falaram que eu não tenho preparação, que eu não estou preparado. O próprio Deus chama os que não são capacitados para capacitar, chama aqueles que não são para ser, aqueles que não podem para poder enviar para as missões. E é por aí o mistério está sendo revelado, descendo do céu para cá, no trovejar da voz de Deus. Aleluia,
Aleluia, glórias a Deus. Venha para a escola dos profetas. Qual? Provação de Deus. Deus te conduzirá ao deserto e vai te revelar coisas grandes e firmes que você nem conhece. E lá no deserto mesmo, você vai fazer que nem João Batista. De lá você vai firmar o seu ministério e vai começar a pregar. E a multidão irá ao deserto para ouvir a voz dos profetas de Deus. Por isso, persevere até o fim. Se Deus te revelou um ministério, vá até o fim. Não fique escutando esses enchedores de linguiça que querem tirar a visão que Deus te deu. Se Deus te deu uma visão, cumpra esta visão, pregando o evangelho, sendo diferente e não amando este presente século e se preparando para se encontrar com Deus. Aleluia, glórias a Deus, os profetas da verdade. E assim o Senhor levantará muitos até a vinda de Jesus. Deus vai levantar profeta nos 4 cantos do mundo para começar a profetizar e tirar os reis do nosso meio e o evangelho se expandir. Aleluia, glórias a Deus. Procure meditar a cada dia e que Deus possa falar mais forte ao teu coração e te mostrar, iluminando mais e mais, para que você possa entender e compreender que a tua alma tem muito valor. Deus tem um apreço pela tua alma e Ele quer levar a tua alma para os céus.